Começando mais um podcast Sociedade e Metamorfoses, o podcast do ser humano, né, Moroso? Do humano, demasiadamente humano. Não bovino. Não E bovino. hoje a gente... Pecuário. A gente não se cansa de entrar em espinhos. Vamos de novo nesse assunto espinhoso. Será o nosso terceiro episódio sobre ele. Tem um que é um episódio fechado, que não está disponível no YouTube, mas, enfim, acho que hoje a gente faz um bom complemento com o Amoroso. Então, pedindo para a galera começando curtindo, compartilhando, aquele negócio do YouTube para ajudar a gente aqui com o algoritmo. Amoroso, eu já vou passar então a bola para você, porque você queria trazer algumas novidades sobre o assunto. Então manda brasa. Tem tudo preparado aí. Anteriormente, como eu tinha dito a vocês, eu escrevi uma crônica curta aqui sobre uma coisa onipresente na educação física, que todos vão se identificar. Não se importem com as palavras difíceis que vocês não vão entender, mas vejam o cunho comediógrafo da escrita, né? Amoroso Rodrigues. O cunho satírico. É o seguinte: é ubíquo, é onipresente, é universal e imanente ao ser do exercício supervisionado. A numerologia nas repetições. Um mistério superior, fenômeno sem número, que toda a metafísica atual e futura é incapaz de explicar. Não tenho dúvidas. Podem chamar os maiores estudiosos da mistagogia, da hermenêutica, da exegese e também da própria cabala. Invoquem Santo Tomás de Aquino, Maimônides ou Avicena. Nada nem ninguém desvendou ou desvendará o mistério dos números pares de 6 a 12 e o salto repentino do 12 ao 15. Esse mistério mirabolante sempre me pôs uma pécora de pulgas a cavalgar atrás da orelha. Como pode haver essa tendência irrefletida e viciosa entre os profissionais de educação física? Por que diabos essa sequência numérica é tão constante e repetida? Não sei, juro que não sei. Diga-me você, caro leitor, ajude-me a solucionar essa aporia. Vejam só, isso causa tantas dúvidas que elas formaram um medo latente que se tornou patente no seguinte caso que vou lhes contar. Estava eu a dar uma aula particular e havia pedido à aluna que fizesse 15 repetições. Ela chegou à 14ª com os bofes para fora, olhos arregalados e feição digna de máscara de samurai. Fez menção de parar a falha. De repente, minha frequência cardíaca disparou perante a heresia contra a máquina do mundo. Como pode alguém parar na 14ª repetição? Só a 15ª salva após a 12ª. Pois bem, dei um berro implorando a ela que fizesse mais uma. Caso contrário, poderia haver uma inversão no polo magnético da Terra. Imagine o cataclismo que seria. Não há dúvidas, inconscientemente, todos sabem da imanência divina da numerologia nas repetições e todos a obedecem religiosamente. Todo cuidado é pouco. Continue a professar essa verdadeira fé gnóstica antes que seja tarde. Gostei. Ficou maneiro. Esse negócio, essa cabala é do caralho. Cabala do cacete. Chega a 12, tem que ir pra 15. Tu já viu alguém passar uma série de 13? Não pode. 11. 13, então... Essa é heresia, né? O cara tem que ir preso. Então deixa eu contar uma historinha aqui rápido. Isso deve ser o ano de 2004. Eu trabalhava na academia em Vila Valqueire. E eu fazia isso. Então teve um caso específico de um aluno que a série era de 3 de 7 a 9. Cara, não teve nada a dizer. Cobrar, né? Professor, 7 a 9, o senhor tem certeza? Isso não tem problema, né? Tem uma coisa errada aqui. Caralho, muito bom. Eu gostava de bagunçar essa cabala, eu achava divertido. Isso é engraçado demais. Quando eu notei isso também, algumas vezes eu faço assim, que você vai aumentar a carga, né? E o aluno fala assim, mas quantas repetições? Eu falei assim, eu sei lá. Exatamente. Entendeu? A gente vai ver aí, pô, eu vou ver tua expressão, você vai... A gente para aí, quando der a gente para. E realmente, cara, isso aí... Mas isso, a gente vai mudar a resenha, não vamos... Porque aí tem muita história, né? Um viés mental esse troço, né? Tem um aluno que precisa ter tanto. Ele precisa, não adianta falar para ele, faz quantas você aguentar para 2 antes do que você achar que é o máximo. Não tem. Ou você normalmente tem os alunos, ou é colérico ou é melancólico. Aqueles mais isso é o que secos. Porra, ia falar, tu ficou fazendo gracinha lá embaixo, não me deu espaço para falar sobre isso. Mas depois eu falo que isso é um assunto que não é do podcast, pelo menos não do de hoje. Até pode trazer outro dia. Amoroso, quer começar por onde? Vambora. Eu acho que eu vou falar desse artigo aqui, não sei se vai dar tempo para falar do outro, mas esse artigo aqui é o seguinte,
saiu na Nature Neuroscience no ano passado, é o Dynamical Constraints on Neural Population Activity. É da Emily Olby e et al., que quer dizer exatamente os outros, né? Para quem não sabe o que é et al., é os outros em latim, e outros. Pronto. Fulano de tal e outros, só isso. Saiu em janeiro... Não, minto, esse aqui saiu em janeiro de 2025, o outro que saiu no ano passado. Eles fizeram um estudo que foi o seguinte, quando você tem uma atividade neural, ela segue uma sequência neuronal até chegar na extremidade do cérebro, até chegar na extremidade e realizar o movimento. Eles imaginaram, será que o movimento contrário, por exemplo, eu fiz uma flexão de cotovelo, segue um caminho neural. Será que o movimento extensão de cotovelo seguiria o mesmo caminho neural inversamente? Eles queriam saber se seguiria o mesmo caminho neural. Eles viram que não, que parece que faz uma coisa totalmente diferente. A flexão de cotovelo faz um caminho e a extensão de cotovelo faz outro caminho totalmente diferente, que é contra a nossa lógica, né? A gente imagina que é uma via de mão dupla, que é uma mão para cima, uma mão para baixo, e os opostos fariam as duas mãos, né? Mas não é o que acontece. Aí eles fizeram o seguinte, para poder ver a nossa flexibilidade e plasticidade neural, eles pegaram macacos e fizeram implantes no cérebro de eletrodos, que é a forma mais acurada de verificar esse tipo de coisa. Aí eles fizeram o seguinte, para poder transformar essa atividade, esse pulso eletromagnético em um jogo de bolinhas, eles fizeram o seguinte, eles mapearam um grupo de 90 neurônios, e cada neurônio eles deram um número, x1, x2, x3, x4, até x90. E como é que eles fariam a transdução do mapeamento elétrico para um joguinho com duas bolinhas, uma vermelha e uma azul, e o macaco teria que seguir uma seta para lá, uma seta para cá, que a gente chama de biofeedback. Vou dar mais um exemplo para facilitar o entendimento. Quando você pega uma pessoa e coloca uma rede de eletrodos na cabeça e coloca a frequência cardíaca dela numa tela, ela vai olhar a frequência cardíaca dela, vamos supor, tá 100. E ele pede assim, com monitoramento, além dos eletrodos, o monitoramento cardíaco. Fala, tenta baixar a sua frequência cardíaca. Aí o corpo olha aquele feedback e ele vai descendo. Ele gera um aprendizado e ele desce essa frequência cardíaca. E ele controla ela baixa. Aí fala, aumenta essa frequência cardíaca. A pessoa consegue aumentar só com o feedback da tela. Eles chamam de biofeedback. Aí eles queriam fazer a mesma coisa com a atividade dos neurônios, que são um tipo de treinamento. Isso já é muito antigo na neurociência. Botaram lá, aí fizeram X de 1 a 90. Para poder fazer a transdução em dois movimentos, eles fizeram como se fosse um plano cartesiano. Por exemplo, tem o X e tem o Y. E tem o Z, que vai fazer o 3D, o plano vertical. Né? XY, horizontal e paralelo, e o Z para cima. Aí, para poder conseguir transducionar isso seria só 3 planos. Eles tinham que fazer 90 planos, né? Então, eles fizeram várias posições diferentes que pegavam essa atividade neuronal de tudo quanto é lado. E encontraram o ponto no qual eles se combinavam. A atividade neural se juntava ali naquele ponto. Aí eles pegaram isso e jogaram para uma bolinha. Esse ponto em comum de 90 planos, que cada um pegava uma posição da atividade neural. Então esse ponto comum virou uma bolinha e o outro ponto comum virou outra bolinha. Aí ele falou pro macaco. Botou o macaco lá para jogar, para atingir de uma bolinha a outra. O artigo é complexo. Atingir de uma bolinha a outra. Aí, quando ele chegava lá, eles davam um biscoito. Aí o bicho foi lá. Ia e voltava, ia e voltava. Demorou um pouquinho para gerar aprendizado, fazia um zigue-zaguezinho, mas ia e voltava. Então, não, tá correto. Vamos agora verificar se em todos os planos bidimensionais essa coisa está acontecendo como deveria, se é uma linha exatamente reta. Aí viram que em alguns planos, quando você saía do plano linear ali, eles viam que tinha um círculo, fazia um movimento semicircular, uma parábola. Aí eles vendo essa parábola, eles falavam, cara, então não é um movimento linear, tem uma parábola aí subjacente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro experimento no qual ele tenha que ir nessa parábola na ida, que é a atividade na sequência da ativação dos 90 neurônios, e mandar ele voltar. Que aí ele teria que ativar esses 90 neurônios para trás.
no exato mesmo caminho, de ida e volta. Isso é uma coisa contraproducente no cérebro, né? Então, aí o macaquinho foi. Aí mandou, chegou da bolinha vermelha pra bolinha azul. Correto. Aí falaram, volta. Aí ele não tava conseguindo. Errava. Não conseguia de jeito nenhum. Quando você bota o eletrodo e bota um joguinho, a pessoa consegue fazer só com o cérebro, só com o movimento elétrico do cérebro, esse movimento. Mas, por incrível que pareça, essa foi a primeira vez na história do biofeedback que houve essa falha. O macaquinho não estava conseguindo voltar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí fala, cara, então, que coisa curiosa. Mas o ser humano consegue? Foi feito consegue. em ser humano? Não, esse não foi feito em ser humano, não. A primeira vez em macaco. Mas teve outros experimentos de neurofeedback, até lá no laboratório já teve, que bota lá uma linha, bota os eletrodos, a pessoa consegue. Só que quando você implanta o eletrodo, é uma coisa muito mais acurada, né? Enfiar no cérebro. Aí ele não estava conseguindo, gente. Que coisa curiosa. Ele só consegue fazer a via de descida, mas não consegue fazer a mesma via voltando pelo mesmo caminho neural. Aí falou, pô, então quer dizer que o cabeamento neural do cérebro, ele tem seus limites. Ele não é uma coisa totalmente plástica. O cérebro, ele não tá aí para você fazer o que quiser com ele, né? Tem coisas que realmente você não consegue gerar aprendizado. Mesmo que você tente, você pode se matar e você não vai aprender de jeito nenhum. Por exemplo, fazer esse caminho ao contrário, aí eles aumentaram essa ideia, levaram para outros campos. Por exemplo, se tiver alguma atividade que você tenha muita dificuldade, é possível que o seu cabeamento neural, a sua formação, a sua estrutura cerebral, tenha limitação crassa e não consiga realmente desenvolver. Só que como eles viram só nesse caminho neural, o resto é só hipóteses, né? Mas isso é a primeira vez que isso foi descoberto, agora no começo do ano. Aí fala, pô, então eles achavam que o biofeedback, colocado em qualquer situação, poderia dar esse retorno de aprendizagem. Não, o cérebro pode aprender qualquer caminho, né? Tem a neuroplasticidade, vai construir a linha de neurônio, ou vai conseguir construir um caminho de atividade neural ascendente. Mas a conclusão é que não tem essa plasticidade não toda. Não tem. Então o cérebro, ele tem limitações crassas dele, né? Tem o plano básico de formação de cabeamento, e ele não faz exatamente o que ele quer. Você não aprende exatamente o que você quer. Aí tem as questões individuais, tem DNA, tem bioeletricidade, tem a formação do indivíduo, interação com o ambiente. Eu fiquei pensando, cara, tem gente que faz aula de dança 500 anos, o cara não aprende a dançar. Talvez esteja no plano do cabeamento neural dele que ele não tem essa desenvoltura. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso e, assim, é uma brincadeira, mas não é. Mas, por exemplo, aquele cubo mágico, eu tenho certeza que aquilo não é pra mim. Não, te juro, aquela porra pra mim, meu irmão. Porque tem uma metodologia, né? Eu não consigo nem, acho que não consigo nem fazer um lado, entendeu? Um lado. Eu também sou ruim pra cacete aquilo. Meu irmão, tu vê, sabe, tem campeonato essa porra, né? Que o cara faz assim, os caras, em segundos, cara, ele faz aquela porra. Não é pra mim, isso aí eu concordo. Não, pra mim também não é. Porque a concepção... Mas é que isso traz um insight que você vai falando, a gente vai pensando assim, coisas que a gente já tentou fazer na vida e que a gente via uma pessoa treinando, treina, de repente tá fazendo. Você fica treinando, porque quando é moleque, a gente insiste nas coisas. Em outras coisas você faz e ele não faz. Isso vai de encontro com o que eu pensava, porque eu achava que era meramente uma coisa que você tinha que batalhar para ir. Mas realmente, assim, faz sentido porque, cara, tem coisa que é impressionante como é que, porra, tu vai e não consegue. Isso agrega bastante naquela discussão talento versus vocação. Você não acha? Isso dá uma boa discussão em relação a esse assunto. Não vou puxar ele aqui, porque a ideia hoje do Amoroso aproveitar esses dados para trazer algumas coisas em relação... Porque tem uma discussão, né, Amoroso, que a gente tem um posicionamento aqui, que a gente já deixou claro algumas vezes, inclusive que é um posicionamento que eu diria mais ou menos em cima do muro, da minha parte, acho que do Gulu não, porque sempre aquela coisa de... Mais ou menos do Gulu, aquela coisa de... Cara, a maneira como eu enxergo hoje, eu vejo... Cara, eu não consigo... Vou usar a palavra... Não as palavras não, vai. Não. Vai dentro. É porque a gente sempre quer ter cuidado com o que está falando, né? Sim. Eu não consigo, é porque eu ia falar... A palavra que eu ia falar assim, eu não consigo aceitar. E aceitar, ela foge um pouquinho da questão do conhecimento.
começa a entrar um pouquinho numa questão de crença. Sim, sim. E tem um pouco disso mesmo na minha postura. Eu gosto de falar que, assim, que eu tenho uma convicção. É uma convicção que você tem sobre certo assunto. Bem. É uma convicção, não é uma certeza, uma verdade fechada. Tá, eu vou, sem refletir muito, vou aceitar essa tua palavra para mim. Então, eu tenho convicção hoje que não é possível que a gente tenha evoluído tanto para não ter nenhuma capacidade de ter liberdade. E a gente terminou o episódio número 1 de Livre-Arbítrio falando que eu só acreditava nessa liberdade a partir da educação. E aquela coisa do Kant, que você só é livre quando você é capaz de dizer não para aquilo que você deseja muito. É mais ou menos isso, né? Eu não sou nenhum... mas é isso mesmo. E eu acho que sem educação você não é capaz de dizer não para aquilo que você deseja muito. Que aí a gente entra naquela outra discussão da vontade. O que o Luiz Gonzaga de Carvalho falava, né? Você é só um bovino. Se você só fizer tudo o que você quer, você é um bovino, você é uma minhoca. Mas há toda uma argumentação hoje, Amoroso, que inclusive pautada em estudos de neurociência, de que muito antes da gente estar pensando que quer alguma coisa, a gente já executou, porque os estudos mostram, do ponto de vista das respostas neurais, que a coisa está acontecendo, a gente está achando que está tomando uma decisão, na verdade a decisão já foi tomada, o que ratificaria a nossa isso aqui dá incide até para esse aqui. submissão ao meio ambiente. Mas mesmo depois de você tomar essa decisão que já foi previamente tomada, você tem a capacidade de rever essa sua própria decisão. Não, sim, mas eu não estou defendendo o ponto. Mas assim, a minha convicção da liberdade, que nós temos a liberdade, ela vem atrelada a um processo causal que nós estamos submetidos. Que é aquela coisa, você decide alguma coisa, mas várias coisas estão acontecendo ao teu redor, o ambiente, que ele pode sim te modificar, mas isso não tira a tua liberdade. Sim, porque você quer fazer alguma coisa, mas você chega lá aonde você queria ir está fechado, ou o seu ônibus não chegou e você não foi. Uma série de coisas acontecem, está dentro desse círculo causal. Exatamente. Não é uma questão binária. Você não é 100% livre, nem 100%, entre aspas, escravo do ambiente. Você pode tomar a tua decisão, mas você não está sozinho no mundo, você não tem... Então, assim... Um ambiente... Acho que isso a gente deixou claro em vários episódios aqui. O corpo pode ter uma limitação. Se tiver de joelho ferrado, eu quero correr. O problema é seu. O teu corpo mesmo não deixa, né? Mas só porque o ponto que eu tô falando é para gerar a pergunta pro Amoroso, para ele poder discorrer sobre isso. Sim. Agora, pra parte do livre-arbítrio. Sim, e aí tem essa questão dos estudos que eu acabei de falar, que você, na hora que você acha que tomou decisão, efetivamente você não tomou. Tem a questão de ter uma defesa que você está sendo influenciado pelo ambiente, mas biologicamente você teria uma predisposição, vamos colocar desse jeito, genética, a responder diferente a esse ambiente. Então, ao mesmo tempo, o ambiente ele te influencia de um jeito, vai me influenciar de outro, porque eu sou pessoa diferente, não porque eu tomei uma decisão, mas porque a minha predisposição genética me leva a ter o que tiraria 100% da liberdade. Eu prefiro usar o termo liberdade porque eu acho, é uma interpretação minha, Gulu, que as pessoas, quando ouvem a palavra livre-arbítrio, elas levam para o lado da religião. E essa mistura eu acho ruim, porque não é disso que a gente está falando. Sim. Não é dessa questão. Inclusive, eu já vi algumas pessoas... Santo Agostinho que cunhou, né? Aí a galera mistura. Eu já vi algumas pessoas da neurociência, quando falam sobre isso, elas usam o argumento da religião para refutar o argumento da religião. Isso eu vi pessoas de neurociência falando. Aí não é só uma interpretação, eu vi. Aí a minha interpretação cara, como essa discussão está baseada muito nisso. E o viés humano é foda, né? Porque se o cara ele tem um viés que é antirreligioso, ele já vai para estudar para combater aquilo, já entra um conflito de interesse enorme. Eu, como não sou um cara religioso, eu não tenho esse problema nessa discussão. Mas por isso que eu queria trazer o termo para ficar restrito à liberdade, que no final é a mesma coisa. Falar, assim, pode ser ter uma coisa... a pergunta para Amoroso falar não sai, né? Não, pode ser uma coisa muito batida, mas liberdade não é fazer o que você quer. Não é disso que a gente está tratando. É isso aí. Entendeu? É justamente por isso que eu te falei. Tem a liberdade de roubar cordão das pessoas em Copacabana. Que mesmo que a gente tenha, antes de tomar a decisão, já todos os processos neurais ali,
Tá? Aquilo ali pode ser uma liberdade, né? Uma decisão que vamos dizer assim, as suas vísceras, as suas pulsões, a sua genética, tudo que já está pré-determinado ali. Mas justamente a liberdade que a gente está tentando explicar aqui é a liberdade da capacidade de você até interpretar o que você está decidindo. Então, aí entra a questão da educação, da questão de você desenvolver a inteligência, né, aquilo que não está aparente, para você poder desenvolver esse processo de liberdade, que é uma autonomia de pensamento. Perfeito, Lu. Perfeito. Eu vou precisar dar uma saída aqui para mandar mensagem para o nosso... Acho que é a primeira vez que a gente vai conseguir fazer uma parte 2, não é? É a primeira parte 2. A primeira parte 2 que é dos convidados que... No passado eu achei que teve o Marco Russo 2 vezes. Não. Não, a gente quer trazê-lo, mas não conseguiu trazê-lo ainda. Então, por que você não faz a pergunta para o Amoroso? E levanta, exatamente. Eu acho que são duas coisas, Amoroso. Primeiro... Não ouve a resposta, vai vir no... Não, eu vou ouvir, porque eu vou ali mandar mensagem pro Hércules. Não, vou continuar participando. Não é isso. No caso, não é nem xixi, tá tranquilo. Se fosse para pegar uma cerveja, até... Olha só, tem dois aspectos aí. Tem a minha pergunta que eu falei em relação ao que você falou, que no caso seria o artigo 2, que é essa questão da metodologia em si, Sim. que é usada como se fosse o dado para refutar a hipótese da liberdade, da capacidade humana de tomar a decisão sem estar... Esse aqui de baixo é para ir contra a tábula rasa. Tá. Tábula rasa. Mas o que você acabou de ler, eu queria que você falasse sobre isso. Você fala... Porque veio logo isso na cabeça do Glu também, tenho certeza, que está meio que refutando essa questão. Então, eu queria que você terminasse essa análise do primeiro artigo, que você já, se você já falou que o cérebro não tem essa plasticidade toda, para depois entrar nessa minha questão. Tá. Quando eu li isso aqui, eu já pensei logo na tábula rasa, né, do Rousseau, que realmente o cérebro tem um plano básico e tem uma fiação. Ele vai seguir esse plano básico. Aí, se você tiver uma visão deísta, tá totalmente de acordo. Botou uma estrutura. Ele tem que ter uma estrutura básica. Explica o que é deísta. A visão que tem a ver com Deus, né? Com um ser superior, né? Mesmo que não seja Deus judaico-cristão, aliás, judaico é uma coisa, o cristão é outra, né? Mesmo que não seja Deus cristão, mas é uma ideia divina. Ele criou o ser humano, fez uma estrutura. Ele tem um plano básico. Vamos supor que ele botou esse plano básico decodificado no DNA. Não dá para ele ficar... Ele não ia botar, vamos supor, nem um neural learning, lá um machine learning, um deep learning, que é uma programação tipo de inteligência artificial, nem ele tem toda a liberdade do mundo. Você precisa treiná-la, dar uma entrada e treiná-la para ela fazer as conexões. Então vamos supor... Tem uma alimentação. O cérebro ele tem esse plano básico e tem essa alimentação. E ele tem uma neuroplasticidade bem grande, principalmente em algumas áreas mais novas, na área temporal, área pré-frontal. Mas a gente não é uma tábula rasa. Nós não nascemos em branco e escrevemos o que quisermos. Não tem isso. Tem coisas que você não consegue ir além, tem coisas que você não consegue ir a quem. Então, você fica pensando, a tábula rasa é um conceito prévio de muitas ideologias. Eu não sei se da ideologia liberal clássica é tão pouco também, do Locke e tudo, mas ela está muito mais forte hoje em dia nas novas esquerdas, a ideologia da tábula rasa. Se você nasce em branco... Existencialismo. Existencialismo. A criança pode ser o que absolutamente o que ela quiser, o que pode ocorrer. Não é assim. Então isso dá muito ensejo. Tem coisas que a pessoa não vai ser, não vai querer, não vai conseguir fazer, tanto de forma motora, tanto de forma cognitiva, e tem coisas que ela vai conseguir fazer melhor do que as outras. Então, não é uma coisa que você pode plasticamente mexer. Tem gente que provavelmente não vai conseguir andar de bicicleta, como teve nosso convidado aqui explicando. Ele falou que teve gente que eu treinei, o cara não andava. Por exemplo, meu irmão já dançou pra caraca, ele é um péssimo dançarino. Enquanto eu danço bem, ele dança mal. Mas ele tem outras coisas melhores, ele não consegue dançar bem de jeito nenhum. Eu consigo dançar bem quase que automático, desde pequeno. Então, cada um realmente você tem limites que... Só que agora, qual é o lastro desse limite? Que limite realmente você tem? Porque essa coisa da dança do meu irmão, ele pode simplesmente treinar mais ou contratar um professor e melhorar. Eu já ouvi muita gente dizendo, eu tenho dificuldade de aprender línguas. Eu não consigo aprender um inglês, eu não tenho capacidade. Eu sou ruim em matemática, eu não consigo aprender em matemática. Mas aí tem as outras coisas, não gosta da matéria,
tem preguiça, não tem paciência, pode ser isso. Ou pode ser realmente, simplesmente, um certo tipo de limitação, uma pessoa mais velha ou mais nova, que ela não consiga. O problema é o lastro, saber que lastro é esse, né? Isso fica bem evidente nas artes, né? Eu acredito, né? Na música. Tem gente que, porra, já sai tocando. Já No esporte também. Eu pego aquele molequinho pequenininho, o moleque já pega a bola. E tem gente que, meu Deus do céu, cara. Sim. Pra sair uma embaixadinha, passa anos, meu irmão, tentando. Eu acho que a tua explicação foi muito boa, né? Pra não sair daqui com aquela impressão que, então, ninguém pode aprender aquilo que não tem talento. Não é isso. Não é isso. Eu acho que você deixou muito claro. Tem várias coisas. Vai ser um Johann Sebastian Bach, né? Mas pode saber. Você pode aprender a tocar. Tocar. A gente, de vez em quando, por exemplo, na NBA mesmo, que é um esporte de altíssimo rendimento, né? E a gente vê, às vezes, um cara de 1,70 que a gente fala assim, 99,9999 das pessoas de 1,70 não vão jogar na NBA. Mas de vez em quando aparece mais uma aberração, um cara, meu irmão, salto com a impulsão de 1,20 m, com uma habilidade absurda, uma rapidez, de 3, arremesso monstruoso, e o cara tem o seu espaço lá. Gostei muito dessa questão que traz da enseja muita discussão, mas é bacana. Eu acho que o que o Amoroso falou dessa coisa, desse paralelo que ele fez com a tábula rasa, acho que ficou perfeito. Pô, legal. Gostei desse paralelo também. E a segunda pergunta? Qual foi a segunda pergunta? É a questão metodológica, a questão da refutação da liberdade. Não, a refutação da liberdade é sobre isso, né? Que a plasticidade não é eterna. Então, digamos assim, nem tudo que você quer, tudo que você quiser fazer, você vai fazer, né? Mas você não vai fazer com a perfeição que você imagina, com a capacidade que você imagina, e você talvez não consiga exercer da forma que você imagina, né? Então tem o plano básico da estrutura, te limita estruturalmente. Só que é claro que o conceito de liberdade, um conceito razoável, não é o que te dá liberdade total, como vocês já acabaram de falar aí. Ele não é uma refutação da liberdade, ele é a refutação da tábula rasa. Não, a minha pergunta era que como é que você, que está estudando neurociência, se posiciona em relação... Isso, a questão... Cara, quando você tomou a decisão, na verdade, a decisão já estava tomada. Tá. Esse argumento, inclusive, é o argumento do Sam Harris no livro dele, que tem um livro sobre o livre-arbítrio. E é o argumento que ele utiliza, é um livro, para mim, bem complicado. Ele, o Gazzaniga. Mas como é que... Porque... Não é unanimidade é porque a ciência é materialista. Ela não tem como não ser materialista. Então, ela só vai chegar à conclusão que ela é e que ela pode ser. Então, ela não pode chegar numa conclusão não materialista. Pô, é uma coisa quase tautológica, né? Eu vou investigar uma coisa que eu já sou obrigado a chegar a essa conclusão aqui, sabe? O próprio cientista não tem noção disso. Ele acha que está investigando de verdade. Mas a resposta já está aqui na mão. E eles ainda criticam os filósofos teólogos, tipo São Tomás de Aquino. Não, o São Tomás de Aquino não é filósofo. Eu já ouvi esse argumento. Não é filósofo. Por quê? Porque a conclusão dele já é que Deus existe. Quando ele começou a filosofia, para ele Deus já existia. Ele não foi investigar a talvez existência de Deus. Ele foi sair de Deus e voltar a Deus. Argumentar a força. Essa investigação não é científica. O cientista faz a mesma coisa. Exatamente, não é científico. É a mesma coisa, é aquela história assim, vamos ver a relação, vamos estudar o cérebro e a alma. A alma eu não consigo estudar, então vamos estudar o cérebro. Aí o que você vai achar? Você vai achar coisa do cérebro. Coisa do cérebro. Exatamente. Então aí você não consegue fazer uma relação entre o cérebro e a alma. Então a gente esquece a alma, deixa pra lá e vamos estudar o cérebro. É o que a ciência faz. Então, aí na verdade... A gente não só esquece, renega. As pessoas elas têm a convicção de que a ciência parte de perguntas e tem a curiosidade genuína de chegar a uma conclusão. Não, eu tenho uma dúvida hiperbólica do Descartes, dúvida hiperbólica, eu sou cientista, eu não sei, eu levanto meu juízo. Eu quero descobrir. Mentira, você já parte do pressuposto materialista. É igual, por exemplo, no marxismo, o cara parte de pressupostos materialistas. A metafísica marxista é materialista. Tudo que ele for chegar à conclusão vai ser uma conclusão materialista. Ele não tem como enfiar um espírito, até a emergência deles fica... O que é a emergência da mente, da dor, eu do entendo, formigueiro? Eu entendo a ciência, né, pelo menos para mim, assim, a partir de Aristóteles, né, 5 séculos antes de Cristo. Então,
Platão ali desenvolveram aquela questão da episteme e da doxia, né, que a episteme seria a ciência como a gente conhece, e a doxia seria a opinião, né, um discurso poético. Eles estavam tentando ali fazer uma diferenciação para poder tirar do diálogo, da discussão, pessoas que não estudam, que estariam na doxia, estariam só na opinião, no discurso poético. Então eles queriam separar. Agora, não, por exemplo, a episteme, que seria uma ciência pura, vamos dizer assim, eles sabiam que nem tudo a episteme iria alcançar, nem tudo na realidade poderia ser verificado através da episteme, né, da ciência que teria que chegar a uma conclusão final e absoluta. Então, acho que se você tiver isso na cabeça, que você, primeiro, você tem que falar sobre um assunto com quem estuda, que é tirar as pessoas que estão, né, falando por falar, que, no Brasil só tirando do imaginário, tirando do discurso poético, tirando, né, que escutou um pedacinho ali no botequim, escutou o outro, um professor falando, e tem que tirar, mas não tratar a ciência como uma ferramenta que vai te dar todas as respostas de forma absoluta. Aí, pô, na ciência, essa questão do livre-arbítrio, só tem dois caminhos pro cara. O cara que faz ciência. Ou é ser Sam Harris, acreditar que a cascata de dopamina que faz você fazer tal coisa, a cascata de não sei o quê, só que também é uma estrutura extremamente complexa, que esse artigo aqui até fala, não sei se dá tempo de falar, vai dar tempo de falar um pouquinho dele. Ou você é materialista puro, fisicalista, que eles chamam, que você vai arrumar explicação em cascata neuroelétrico-química, né? Aquela estrutura toda, e você vai tomar atitudes, o seu cérebro já dispara o neurônio, você vai entrar em fuga ou vai congelar antes de você cognoscer o fenômeno. Ou você tem aquela ideia de, assim, que eu acho mais honesta, que é a suspensão do juízo quanto à emergência da mente. Isso pro cientista, né? Ele vai falar, pô, tem aquela estrutura neural que é uma conjunção muito grande de bioeletricidade celular, cascatas químicas, e aquilo em funcionamento conjunto, cada micro disparo, é como se fosse um dado, aqueles dados vão se juntar e vai ter emergência do eu, né? Do cérebro, da mente. Só que daqui, desse funcionamento todo elétrico até a mente, nós não sabemos como é que ocorre esse fenômeno. Parecido com a descida da macrofísica para a microfísica quântica, né? A galera não sabe como os blocos quânticos, né, das micropartículas se juntam para formar uma estrutura material. Porque a gente sabe que tudo no universo tem mais espaço vazio do que preenchimento. Mas como é que a gente é uma coisa unificada se a gente é mais vazio do que cheio? Aquela coisa do átomo e vazio, né? É átomo e vazio, átomo e vazio. Como é que a gente é assim? Se tem mais vazio, que não passa aqui. Não tem como explicar direito isso. Os cientistas não sabem. Eu acho que isso, um cientista honesto, ele vai ter a mesma lógica da mente, do cérebro para a mente. Como é que uma coisa que é material, que é embrutecida, que você mede ali, vai para uma mente que tem uma complexidade, que aí você tem que ir no psicólogo, que você não está se consultando com um biólogo, nem com um neurologista. Tem aquela coisa emergente, o cara, eu não sei. É parecido com o problema quântico. A gente vai medir em separado vários fenômenos, não tem como isolar o indivíduo do ambiente, e nós vamos chegar a pequenas conclusões, a gente vai tentar entender melhor o ser humano, mas eu acho que a gente tem uma limitação. Eu não sei como faríamos para entender essa subida, né? Esse salto do cérebro para a mente. Só tem essas duas posições. Para mim, a segunda é a mais honesta e a minha posição, né? Como gente que mexe com ciência. A primeira posição é uma adivinhação, né? O cara quer, como a gente já bateu nos últimos 2 episódios, falando das limitações desse pensamento fisicalista, que como é que o cara vai... Que eu já ouvi, né? Palestra até de gente aí conhecida do Alan, que o cara falou que se você... não toca no aluno. Toca no aluno. O conhecido do Alan é foda. O cara falou assim, toque nos seus alunos. Por quê? Porque quando você toca nele, tem aquela questão da empatia, vai liberar dopamina, que não sei o quê. Cara, tem amigo meu que se você tocar, ele fala assim, sai e fica tocando em mim, tem gente que não gosta de ser tocado. Ele manda você tocar, abraçar o aluno. Foda. Não, quando o aluno chegar, dá um abraço nele. O cara falou isso.
Aí tem aluno meu que tu abraça o cara. É. Pô, sai daqui, tá maluco, cara? O cara nem vai gostar, né? Com Ele certeza. manda um abraço, aí tu porque vai disparar. Vai Vai cair dar um frisson. vai cair uma cascata de dopamina. O cérebro é complexo. Vai arrepiar o cara. Ai, vou ficar com esse professor. Sabe, sei lá onde isso vai parar, né? Lá ele, né? Pô, Lá aí tu imagina aí ele quis botar uma cascata de neurotransmissor pra explicar um fenômeno que é um abraço do ser humano para outro. Pois é. Cara, isso é uma coisa de burro, né, cara? Tem que ter outra palavra. Puta, tá de brincadeira, né? E isso sempre, cara, desde que eu comecei a entrar em contato com a... Ou na testa. Desde que eu comecei a entrar em contato na graduação com a ciência, com a arte, isso sempre me incomodou, cara, essa coisa de... Porque assim, a ciência tem uma capacidade de via tecnologia, né? Medicina, num certo grau até de aparelhagem, de instrumentos para te verificar, que a ciência ela é excelente, ela é muito precisa, né? Agora, aí você vai estudar o ser humano, o comportamento humano, né? A gente estava tendo até outra resenha outro dia sobre psicologia e tudo. Cara, como é que as duas coisas podem ser chamadas do mesmo nome? Porque são métodos totalmente diferentes, cara. São jeitos de você interpretar totalmente diferentes. De botar assim, num lado uma ciência rígida, que você consegue chegar numa mensuração, em dados precisos. Sim. E a outra que você vai pro comportamento humano, cara. Assim, cacete, cara. Que porra é essa? Se um dia desvendarem o salto do cérebro pra mente, conseguirem mapear aquilo tudo que sei, aí o cara pode botar um biólogo no divã, né? Não precisa do psicólogo. Acabou o emprego, acabou a psicologia. Exatamente. Bota o biólogo sentado no divã, o biólogo vai... Põe a inteligência artificial. Um negócio na tua cabeça, inteligência artificial. Você põe lá um computador, o paciente lá começa a falar. O bicho treinado pra isso Pô, vai te dar... Cara... Não precisa de outro ser humano. Pra mim é uma loucura, cara. Consultar com o chat GPT. Só a minha mão na cabeça aqui é porque, quando eu tô mais ativo no Instagram, falando de obesidade, falando de comportamento sedentário, eu recebo bastante mensagem. Às vezes até não ativo eu recebo, mas mais quando eu tô postando. E uma coisa que me tira a paciência, cara, mas eu não externo isso no Instagram. É muito fácil isso, Aí né? quando a Alan olha a série e fala assim, cara, me tira a paciência. Não, porque eu botei a mão na... É muito difícil fazer isso. Eu botei a mão na cabeça, porque assim, você tem assim, aí sai uma pesquisa mostrando que tem um neurohormônio que tem uma relação com o desejo do cara de fazer um treinamento físico. Olha aí é assim. Aí esquece o resto, aí acabou. Não, olha aí, estamos achando o caminho para motivar as pessoas a... Cara, eu tenho muita preguiça disso. E vocês deram toda a explicação que já é a justificativa da minha preguiça. Muito obrigado. É só para agradecer. E a mão na testa que quando você começou a falar, eu falei, cara, como eu escuto isso, como eu... Tá. Assim, tu pega, por exemplo, o negócio do apetite, aí, sei lá, é o GLP-1, que é o principal ativo aí dos medicamentos. Caraca, quando você vai olhar a questão da fome, a gente já teve que discussão de maluco aqui. Tada de coisa que tem interagindo pro cara tomar uma decisão de comer ou não comer, ou pro cara simplesmente sentir ou não sentir fome. Aí você não, porque tem esse hormônio aqui, porque tá ruim nesse receptor aqui. Meu amigo, então não adianta fazer isso, cara. O negócio que me irritava é isso também. O cara tava no aeróbio. Não, aumenta aqui, que aí o piruvato vai. Cara, mas às vezes eu não fico com. Não é assim, a minha impaciência não é com a pessoa que tá escrevendo necessariamente, mas é de você olhar e falar assim, cara, como as porras são ensinadas de um jeito torto. Então a pessoa sai da faculdade achando que ela realmente vai encontrar um caminho. E cada vez que você descobre uma parada nova, você descobre 10 que você... Isso aqui me abre... Para cada porta que você consegue passar na ciência, quando você acaba de passar naquela porta e você olha, tem mais 500 portas para você abrir. O cara pega uma porta e fala que é aquilo. Aí ele pega... Exatamente. Isso vai num aumento exponencial. Exponencial, né? Porque assim, a gente consegue, por isso que essa discussão, na verdade, ela é muito complexa. Você consegue chegar a algumas conclusões sobre determinados pontos.
em algumas ciência... linhas de raciocínio que vão te... Mas a gente vai ficando mais ignorante à medida que a gente vai ficando mais ciente. Eu entendi que você falou de mais ignorante, que não é Sócrates, bem né? isso. Exatamente. Não vai saber. Não é bem isso, mas é que você vai ampliando a tua rede de caminhos que você pode fazer. Acho que a frase é a seguinte: a gente vai conhecendo mais o tamanho da nossa ignorância. E a gente vai conhecendo mais a complexidade da coisa. Isso. E admitindo que você... Isso. E a limitação que a gente tem. Aí, quando você fala do cérebro para a mente, talvez não tenha esse salto. Ele não existe. Como é que a gente vai estudar a mente? Talvez a gente não tenha. Porque tem uma coisa de tudo que vocês falaram aí, que eu vou tentar falar de uma forma muito resumida, que é assim, o ser humano hoje, ele está tentando usar a ciência para explicar a vida. E a vida não depende em porra nenhuma da ciência. A vida está cagando para a ciência. Está cagando. Os fenômenos então eles vão continuar acontecendo. E a ciência foi um mecanismo que nós criamos para tentar explicar. Só que é muito achando, bom, claro, né? lógico, mas a gente explica a parte, a gente não explica o todo. É uma arrogância, para mim é uma arrogância achar que nós realmente somos capazes de explicar tudo o que está acontecendo. Não é isso, tu vai enfiar um eletrodo na cabeça do ser humano? Fizeram com o macaco, tu vai, não pode, o conselho de ética não deixa. Não, mas independentemente disso, a hora que você enfiar, você vai lá aí você vai no neurônio, aí tem a subdivisão, que tem a subdivisão, de bilhões. tem a subdivisão, e lá na última interação, quando você chegar naquele último pontinho, pode ter mais alguma coisa aqui que a gente não tem nem instrumento para medir. E será que todos os instrumentos que nós temos para medir, e tudo que a gente está medindo, de vez em quando acontece isso, nós achávamos que estávamos medindo um negócio, e essa forma de medir estava equivocada. Já aconteceu várias vezes. A gente até comentou aqui mais uma vez. Na verdade, você quer dizer assim, que a gente está seguindo só a ciência. A gente faz uma colcha de retalhos, achando que a gente está não consegue nem juntar. Com um lençol de seda inteiriço vendo a realidade, como se a realidade fosse um lençol de seda. Cheio de buraco, né? Cheio de buraco, cheio de retalho, toda torta, toda engruvinhada. E você achando que aquilo ali... Tu passa frio dentro dela. É a perfeição. Entendeu? É porque, então, ótimo, Gulu. Para isso... Por isso que é importante entender, não entenda o que a gente está falando como a ciência é uma merda. Nós não somos místicos. Não, é exatamente o contrário. É entender a limitação e a gente sabe até onde, a partir da ciência, a gente pode ir. Exatamente. E não ter arrogância. Então, foi isso que eu quis dizer quanto à ciência rígida, de números e mensurações precisas, quanto à mensuração quando a ciência de comportamento. E não ter a arrogância de achar que não, de baixo, a partir do momento que eu tenho esse papel aí, agora não é eu tenho todas as evidências necessárias papel, claro, mas para poder fazer tudo o que eu... Não é... Eu ganhei 2 letrinhas antes do meu nome. É uma ótima... R. Puta. É uma ótima ferramenta, a gente depende dela, ela fez a gente chegar em lugares inimagináveis enquanto um povo, enquanto um animal habitando o planeta. Ainda mais nas coisas não humanas. Saindo agora, inclusive, do planeta, mas ela é um componente da vida humana. Ela não é a vida humana em si. Ela não explica. Que eu acho que às vezes já se é a confusão. De achar que a ciência é a vida humana em si. Então, se ela está falando, tudo está resolvido. E o que você falou, de bons cientistas, eles têm essa noção. Eles têm essa noção. Não sei se é exatamente a didática que eu gostaria de passar essa mensagem, mas era essa mensagem que eu queria falar. Mas a gente pode seguir mais um pouquinho, Amoroso? Mas dá tempo para comentar. Então faça isso, por favor. Isso aí. Dá pra gente comentar isso aqui. Fala o horário é muito bom, né? Porque isso aqui tá pode ver qualquer horário, 10h30. 10h30 da manhã aí, eu não sei, tá no Japão. Amoroso não... De vez em quando ele toma um negocinho antes de vir. Mas hoje precisava, porque como o episódio ia te mais café, sugar bastante... Manda a brasa aí, então. Isso aqui tem a ver com o que a gente está falando. Bioelectric Networks. Que teve um cientista chamado Michael Levin, que ele queria entender o mistério da emergência. Então ele começou a estudar o funcionamento bioelétrico de cada célula. O funcionamento e da interação entre elas. Para ele, ele fala até nesse artigo, que eu achei até meio temerário ele falar isso, até anotei ali. Toda inteligência é coletiva. Ele diz que nenhuma inteligência unitária é coletiva. Ele fala que a emergência da mente, dos fenômenos tipo dor, essa coisa, ela já nasce em cada célula do corpo.
que toda célula ela tem uma atividade bioelétrica nela. E ela dispara em determinada sincronia e ela se comunica com as outras. É a linguagem da célula. Junta com outra célula, ela se comunica. Aí junta com outra célula, ela se comunica. E todas elas têm o DNA, que é, digamos assim, o plano básico. A estrutura básica do DNA, ela vai informar quantas proteínas tem que ter na estrutura, esse tipo de coisa. Só que o DNA é como se fosse um engenheiro e o comando elétrico, a atividade elétrica, são os peões e os peões da obra, né? Então eles pegam a informação do DNA e vão comunicando, ó. O meu DNA tem isso aqui, isso aqui. O meu tem isso aqui. Ó, vamos começar a montar. Aí vai montando bloquinho de ser humano. Aí vai montando, forma um feto. Pela comunicação de cada bichinho, vai formando um bichão, que é o feto. Parece até aquela religião do Tim Maia, Universo em Desencanto. Já ouviu falar dessa coisa? Nunca não? O Tim Maia, ele era da religião, que é uma vertente do kardecismo, chamada Universo em Desencanto. Eu, quando estudei o Coutinho, eu li essas merda, né? O Universo em Desencanto falava o seguinte: o corpo é sujo, o corpo é um conjunto de bicheiras. O corpo é uma bicheira. Porque é um tipo de bicheira. Isso é meio gnosticismo também. É gnosticismo puro, né? Gnosticismo puro. O corpo é uma bicheira. O que é puro é o espírito. Então, em vida, a gente tem que tentar se afastar da bicheira que é o corpo e tentar viver uma vida mais espiritual. É gnóstico. O Tim Maia era eu acho que nem ele entendia, mas ele era inteligente. Ele era maluco. Era maluco. Aí, mas isso aqui é essa ideia. Tem um montão de bichinho, uma bicheira no nosso corpo que se comunica, e essa comunicação dessa bicheira toda forma esse todo aqui. Aí, olha que coisa interessante. Isso aqui é interessante. Isso aqui é até deu até medo. Eles pegaram as planárias, que é um vermezinho. Sabe aquele vermezinho que quando ele se corta, ele forma outro verme, que ele é quase imortal? Já viu esse bichinho? A planária é um bichinho que tem cabeça e parte traseira com um excretor. E tem 2 proto-olhinhos. Ela vai. Aí vai aquele verminho microscópico. Quando você passa a faca no meio dela, ela sai o rabo e a cabeça. Ela regenera, faz um outro rabo, e onde tá só o rabo, ela faz outra cabeça. Meu Deus. E vai. E esse bicho é infinito. Nem a primeira planária morre, e todas são iguais. É tudo clone. E nem a segunda, a terceira, aquilo vive a vida toda. Se não tiver, não entrar num vulcão, aí morre. Mas se não tiver nada normal, ela vive milhões de anos. Não morre. Vive milhões de anos, aquele bicho. Não morre. Só se tiver, neve, congelou o bicho, sei lá, eu não sei nem em que limites de temperatura, de ambiente que ele morre. O que eles fizeram? Aí isso aqui dá medo. Eles pegaram a planária. Isso aqui é sinistro. Eles pegaram a planária, cortaram o meio. Ficou o meiozinho sem cabeça, sem rabo. Tirou o rabo, tirou a cabeça. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte. Peraí, não entendi. Você tem cortar no meio? Cortou em 3. O meio, o rabo e a cabeça. 3 partes. Ficou um meio sem rabo e sem cabeça, com nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos, antes, medir a atividade bioelétrica das células, o que elas dariam de comando para construir uma cabeça e o que elas dariam de comando para construir um rabo. E vamos dar esse mesmo pulso elétrico para ela, em vez de construir um rabo e a cabeça, o meio construir 2 cabeças. Só que tem uma coisa que é o seguinte, o DNA tem informação. A informação está no DNA, tecnicamente. Só que os peões podem resolver fazer outra coisa com a informação do DNA. Não é que fez 2 cabeças no meio? Ele falou, cara, então foda-se o DNA. O DNA, foda-se. Se eu der um estímulo elétrico diferente, o DNA que se foda, pô. O DNA não é tão importante assim. Aí ficou a planária, tem a imagem da planária com 2 cabeças, ela fica assim, ó, tentando cada cabeça comer, não tem órgão excretor, aí o bicho fica... Aí botaram uma com 2 rabos, ficou um negócio lá reto, se mexendo, não tinha tem uma nodocorda lá, um pequeno sistema, coisa, e não conseguia se mover. Aí botaram outra, aí falou, não, agora vamos fazer o seguinte, vamos cortar de novo e vamos voltar ao estímulo anterior. Aí cortou, separou 2 cabeças ao meio, deram um estímulo de rabo, cresceu o rabo nos 2. Aí falou, caralho, se essa porra com o ser humano, que a gente é animal bioelétrico, tecnicamente, eu corto, eu programo bioeletricamente o seu corpo para se regenerar. Eu faço um implanto ali através de um vírus ou daquele E. coli, um DNA de regeneração, eu corto o braço do ser humano, dou o comando elétrico correto para ele regenerar e monta o braço. Se eu der o comando para fazer uma ponta de osso para bater, eu falei, cara, tá acontecendo isso com o aluno meu, eu falei, caralho, isso dá medo. Ou seja, eles falaram, não,
ele falou, imagino que talvez, seguindo essa linha e tentando fazer isso, o ser humano daqui a muitas décadas possa vir a ser imortal. Ele fala de acordo com isso. Imortal, amortal. Imortal. Não, ele nasce e ele não morre mais. Então, mas ele pode ser assassinado. Pode ser assassinado. Então ele é É, amortal. boa. Ele pode ser assassinado. Igual o bicho pode morrer. Mas eles falaram que pode regenerar até órgãos. Ou pode fazer o seguinte... Talvez o cara foi assassinado com um tiro. Aí parou o coração, deu o cara injeta lá... Pode ser que ele regenere o Aí cérebro. é imortal, né? Aí é imortal. Mas e se esmagar o cara, também pega lá o DNA, regenera o cara. mano. Pode fazer clone. Pode Aí fazer fica tudo meio coisa. sem limite. Botou fogo no cara, não sei se Isso seria uma pega coisa cinza seguinte. e... Era aí. É. Será? Se carbonizar, vamos... Cara, a gente tem que tomar um negocinho pra fazer... Pode ser puro não, essa conversa. Vai ter... Porra. Isso é meio assustador, né? Bebendo água Mas pra olha falar só, que, porra, mano. mas aí, olha só, eu vou só Não, fazer um claro. parênteses em que isso aqui... Mas esse cara, ele pareceu bem razoável. Não. Além de ler, eu vi várias palestras dele. Ele é um cara freadão. Ele sabe que ele não é empolgadão. Ele sabe que tem muito limite. Faz todo sentido, tem coerência, mas vamos pontuar que é uma questão totalmente biológica. Biológico. Ai, cara. Totalmente biológica, porque assim... Trouxe 100% que a gente- biológico. É o que o cara pode fazer. biológico. É o que a ciência pode fazer. Entendeu? O que a gente- Porque assim, aí cortou um braço, beleza, nasceu outro, nasceu uma Material. perna no lugar do braço, beleza, isso aí a gente entendeu. Agora, a questão da inteligência, que é, né, primordialmente a capacidade do homem, que é imaterial, aí que eu acho que fica meio difícil, porque... Eles não sabem direito É. ainda o que é inteligência, né? É. Não sabem direito. Aí ele fala que a inteligência é isso. Aí, mas, por exemplo, eu pego um feto. Pego um feto lá. Aí eu falo, pô, cara, eu primeiro preciso decodificar o disparo bioelétrico celular para formar uma inteligência. Aí ferrou. Aí ferrou. Agora, para talvez, digamos assim, aumentar, tirar a miostatina para crescer um bebê carcação, o cara pode fazer. Dar o estímulo bioelétrico para a criança pigmentar o olho de azul. Se bem que isso já fazem com DNA, que é mais simples até do que isso. Mas o cara pode tentar montar, dar o estímulo bioelétrico pro cara crescer inadvertidamente, ter 4 metros de altura, ficar lá todo torto, mas ele vai crescer. Não sei qual seria o limite. Mas esse tipo de coisa, dá ensejo pra muita coisa, né? Sim. Mostrando que o DNA, ele tem uma responsabilidade relativamente limitada na nossa conformação, né? Mas tem uma... Ele pode crescer 4 pernas, né? Em vez do braço, mandar estímulo pra crescer 4 pernas. Isso aí é mole. Seria relativamente mole. Uhum. Só que o Conselho de Ética nunca vai deixar fazer isso com o ser humano. Então, Mas só quero reforçar o que o Gulu falou, Rafael Falcão, né? que a gente está no campo da matéria. Da matéria. Que, como se você estivesse refutando tudo que você acabou de falar anteriormente. Não é. Não é. Na verdade, está ratificando que isso é o que nós conseguimos enxergar daquilo que nós somos. Eu como um cara agnóstico, eu tenho meu pezinho muito atrás, porque eu acho que tem muita coisa que é meio que inexplicável. Para mim, o infinito é uma coisa muito louca. A Percepção. nossa relação com o tempo, eu acho que ela é limitada, uma compreensão muito limitada do que realmente está aí. Então, eu fico sempre com o meu pezinho Eu acho atrás. que essa relação do tempo é tanto para os religiosos e tanto para os não religiosos, né? Porque é engraçado que, apesar antes da descoberta da astronomia de que não existe tempo que se passa, é que já tá tudo aí, tudo já aconteceu, tudo já acabou. E já era uma ideia que tinha já de Deus. Deus é atemporal, tá fora do tempo. Para Deus tudo já começou e tudo já acabou. Cara, é a mesma ideia. Mas só que aí... os escolásticos chegaram na ideia. Só que um tem alguém lá, outro não tem alguém lá. Aí aquela discussão que entra nesse assunto da liberdade, que você vem muito, que é a discussão do bem e do mal. Porque aquela história assim, eu não acredito mais em Deus, eu deixei de acreditar, eu nunca acreditei. E como que um Deus perfeito, onipresente, Deixa criança onipresente, passar fome na África. Aquela permite o velha mal? Permite o mal porque a gente tem a liberdade. A liberdade está dentro dessa questão do bem e do mal, que o bem assim como a escuridão é uma ausência de luz, o mal é uma ausência de bem. Que a gente pode escolher através da nossa liberdade. É a questão da iniquidade. Você pode estar perfeitamente esclarecido do que é certo e fazer o errado. Sim. É iniquidade. Sim. Eu ia falar um negócio aqui, que essa resenha, ela é muito tensa. Ela é muito tensa. Me fugiu aqui o raciocínio que eu ia falar em relação ao que o Gulu está falando. Então, acho que a gente pode
terminar esse episódio. Você dá uma palavrinha final aí, Só pra dá um deixar posicionamento. Essa pulguinha, vocês pensem aí e deem um alô, né? E o primeiro artigo, ele fala muito com a educação física, né? Questão de aprendizado motor. Sim, o primeiro sim. artigo é educação física pura. Eu Total. até mandei pro meu orientador, falei, vem isso aí, que isso aí interessa pro nosso Educação física também. Também é. A gente extrapolou pra filosofia, né? Mas a gente pode trazer pro lado da educação física, mas qualquer área de aprendizagem pode usar. É igual, eu acho que esse artigo, ele fala muito, ainda mais com as senhoras da Zona Sul do Rio, quando tentam sambar, né? Eu acho que tem uma programação cerebral nelas que elas não aprendem nem a pau a sambar, cara. Eu nunca vi uma senhora da Zona Sul na aula de dança que tenha aprendido a sambar. Ela faz aula de 30 anos. Eu já nasci sambando, meu pai já foi diretor de escola de samba, né? Já foi vice-presidente de escola de samba, eu já nasci sambando, né? Ai, moça, não aprende, né? Isso aqui, ó. Fala aqui, ó, senhoras. Essas são suas palavras de conclusão do episódio? Tô brincando, gente, claro. Só pra dar descontraída. Tá, então assim você conclui... Tá muito tenso o papo, tá muito complexo. Tá tão complexo que eu devia ter trazido um papel e caneta pra anotar, pra poder falar algumas coisas que eu já perdi aqui. Mas tudo bem. Acho também que tá de bom tamanho, porque é bastante tenso. Reflitam pra quem assistiu até agora, deve ter muito material pra pensar. Mas para mim um recado importante aqui é a gente tomar cuidado de achar que nós somos capazes de explicar tudo. A gente talvez seja só uma pecinha nesse negócio todo, com um entendimento muito limitado daquilo que nos cerca, daquilo que somos, inclusive. A gente vem mais para suscitar a dúvida do que dar uma resposta concreta. Isso aqui, é claro que, por exemplo, o estudo das panárias é preto no branco. Ele fez ali, cresceu, é aquilo ali, não tem o que falar contra nem a favor. Agora, a nossa extrapolação para ser humano, para membro, isso aí já é outra dificuldade. Tem que ver se vai, tem que ver se não vai, tem que ver se não vai dar problema. Isso aqui e o outro artigo, mesma coisa, né? É só para levar uma pulga, levar vocês a raciocinarem, para não levar ferro e fogo, né? Isso aí. Fechou então? Fechou, Gulu? Fechou. O Lu tá no celular pra caramba. Mas um bom motivo. Eu sei qual é o motivo. Você tá preparando o nosso almoço. Galera, obrigado para quem assistiu até aqui. Aproveita para curtir, compartilhar. Se quiser deixar alguma pergunta nesse negócio tenso, nós Se estamos não deixar pergunta é porque não tá interessado ou não entendeu. E se inscrever no canal. A dúvida vai vir. Vamos nessa? Nessa. Abraço. Valeu. Valeu.